E a pergunta que fica no ar é a seguinte, hein, rapaziada? E o Pedro, hein? E o Pedro? Dava sim pro Tite ter colocado o Pedro pra jogar. Vamos aí para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo vamos estar analisando essas questões envolvendo seleção brasileira, Tite, Pedro, enfim. Uma coisa é incontestável, de fato, o Brasil jogou muita bola. O Brasil amassou, o Brasil marcou saída de bola de Gana, pressionou em linha alta. Cara, eu nunca vi o Tite tão ofensivo assim. Tava parecendo o Guardiola comandando o Barcelona, velho. Jogou muita bola, dando profundidade ao ataque, fazendo triangulações. Fazia tempo, na verdade, né, que o Brasil não ia para uma Copa do Mundo tão forte assim, porque, na minha opinião, a principal candidata ao título é a seleção brasileira. É a melhor seleção do mundo hoje. Fazia tempo que a gente não chegava tão forte assim, desde 2006, né? Onde tinha Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Kaká. 2010, uma seleção bem mais ou menos. 2014, uma seleção fraca. Seleção brasileira, tirando o Neymar, o ataque era Bernard, Jô e Fred, velho. Sem condições, uma seleção fraca. E 2018 também não era lá grande coisa. Tyson, Douglas Costa e Firmino, tirando o Neymar, claro. Então, assim, finalmente, a gente chega numa Copa do Mundo forte, candidato sim ao título, candidato a conquistar o Hexa. Porém, uma coisa ficou meio que escancarada, né? Uma coisa, pelo menos deu a entender, que a convocação do Pedro parece que foi pressão da mídia, né? Na minha opinião, o Pedro não é o tipo de jogador que interessa muito ao Tite. Não é o tipo de jogador que se encaixa no esquema que o Tite busca. Porque, assim, qual a necessidade, por exemplo, dele colocar o Neymar para jogar os 90 minutos? É até arriscado isso, né? Pô, preserva o cara, não tem necessidade de jogar os 90 minutos. Por que não colocou ali o Pedro para jogar? Qual a necessidade dele ter colocado o Antony? Todo mundo sabe que o Antony vai ser convocado já para a Copa. Não fazia diferença o Antony jogar essa partida ou não. Por que não deu a oportunidade pro Pedro? E aí vai ter muita gente falando, mas tem outro jogo ainda, ele vai colocar o Pedro para jogar. Não importa, rapaziada. Mas o jogador na situação do Pedro, ele tem que jogar o máximo de tempo possível. Beleza, se não entrou como titular, tinha que ter entrado no segundo tempo. Eu não vi necessidade do Tite ter colocado em campo jogadores que, obviamente, é claro que vão ser convocados para a Copa. O Pedro ainda é uma incógnita. Ninguém tem a certeza ainda. Para ele ter a certeza, ele precisa jogar. E não foi o que aconteceu, né? Então, assim, nitidamente, assim, ficou claro que o Pedro não faz parte do esquema do Tite, do esquema de jogo. E a convocação dele, cara, foi pela pressão da mídia, né? Pelo fato também do Pedro jogar numa grande equipe, a maior torcida do país. E o Tite deve ter se sentido meio que encurralado. E se sentiu na obrigação de convocá-lo. Talvez se o Pedro tivesse fazendo gol adoidado, tivesse jogando pra caramba no América de Minas, por exemplo, ele jamais seria convocado. Porque não é o perfil de jogador que o Tite gosta, velho. Não vi necessidade dele ter mantido o Neymar o tempo todo, não vi necessidade dele ter colocado Antony pra jogar. Jogadores que, obviamente, serão convocados, obviamente, estarão na lista de convocação para a Copa do Mundo, e aí, de repente, não ter colocado o Pedro. Então, assim, é meio decepcionante, porque a expectativa... Eu queria ver o Pedro jogando, velho. De todos esses jogadores aí que foram escalados, o que eu mais gostaria de ver jogando com a seleção brasileira é o Pedro. O cara tá fazendo gol demais no Flamengo, tá jogando muita bola, ele cobre várias funções, ele não é um centroavante brucutu, ele volta, ele inicia jogadas. Porra, contra o Vélez, por exemplo, o cara tava jogando praticamente como um meia. Ele iniciou jogada no meio de campo, nesse jogo da volta, deu assistência, enfim, ele sabe fazer tudo do meio campo pra frente, rapaziada. Ele cria jogadas dentro da área, ele é muito perigoso, ele dribla, ele finaliza bem, é muito bom cabeceador. Hoje, na seleção brasileira, no ataque, não temos bons cabeceadores, não temos jogadores altos ali que são bons nesse tipo de jogada. O Pedro é esse diferencial. Então eu não consigo ver, além de ser forte fisicamente, né? Jogou contra a seleção de Gana, os caras são muito fortes. Então era um jogo interessante para ter colocado o Pedro para jogar. Eu não consigo ver motivo, além do fato do Pedro não ser um jogador da preferência do Tite, velho. E além do fato dele ter sido convocado pela pressão da mídia, dos torcedores, enfim, pelo fato dele jogar num grande clube, um clube de massa. Tirando isso, rapaziada, eu não acho que o Pedro seria convocado. Sinceramente, foi decepcionante isso. O Brasil jogou bem, empolgou, jogou muita bola. O primeiro tempo foi uma aula, foi almanaque. Mas o porquê que o Pedro não jogou? Enfim, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Achei frustrante, gostaria de ter visto ele em campo. Se o Tite não colocar o Pedro para jogar nessa partida contra a Tunísia, na minha opinião, vai ser um absurdo, cara. Vai ser um escândalo. 2 jogos, levou o cara pra quê? Pra passear na França? Pra ser turista?
Então, pra mim já foi um absurdo não ter colocado o cara pra jogar essa partida de ontem. E se não colocar contra a Tunísia, cara, vai ser brincadeira. Aí se eu fosse o Pedro, eu falava, eu que não quero ir mais pra seleção, tá tirando, né, velho? Sem condições. Enfim, deixa a opinião de vocês nos comentários, rapaziada. Tamo junto, um abraço a todos.